E aí, pessoal, tranquilo? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Pita, né? Eu vou dar Química 1, basicamente, sim, essa frente da Química 1. E a aula de hoje vai ser sobre estequiometria com óxido redução. A gente começou na última aula de óxido redução, viu algumas questõezinhas. E antes desse período de recesso, antes de entrar a semana base e tudo, nós tínhamos começado estequiometria. Então, para você que realmente está completamente perdido em estequiometria, vai com calma, a gente vai dando umas retomadas aos poucos. Mas se você quiser ver algo mais profundamente, a gente teve as últimas aulas, estão tudo no canal do YouTube, bonitinho. Tá lá, só colocar Química 1, vai aparecer as aulas de estequiometria avançada, estequiometria com soluções, estequiometria básica, tudo de boa. Só dá uma olhada lá que tem todos os conteúdos mais profundos. Mas a gente vai retomar aos poucos o conceito de estequiometria, até que porque com esse prolongamento dos vestibulares a gente vai ter mais tempo para conversar, né? Então vai ficar um pouco mais tranquilo esse nosso tempo. E estequiometria com oxirredução é o quê? É aquilo, balanceamento estequiométrico com oxirredução. Aquela questão de massa, de regra de 3, vai mudar alguma coisa? Não. Aquilo que a gente já sabe de estequiometria avançada, de massa dos reagentes, massa dos produtos, proporções, isso aí vai manter a mesma coisa. A gente só vai acrescentar um fator a mais que é a oxirredução. E aí, quem tem a posterior etapa, está aí na página 22 a 25, que eles tratam bem rapidamente, mas vamos entrar mais no conteúdo aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos começar com balanceamento normal. O que a gente faz no balanceamento normal? A gente tem aqui o carbonato de sódio, né? O Na2CO3, interagindo com o ácido clorídrico. O que temos aqui? Um sal interagindo com um ácido. Então vai originar o quê? Vai originar um novo sal, água, e vai liberar um gás, que é o CO2. Primeiro, isso aqui é uma reação de o quê? Pode dizer que é uma reação de dupla troca com ali uma certa reação de decomposição, certo? Que está decompondo aqui o carbonato de sódio. Tem um pouquinho dos dois aí. Então, a gente já sabe que essa reação vai acontecer, porque a gente sabe que o CO3, que vem de o H2CO3, é um ácido fraco, vai gerar aqui, interagir com um ácido forte, ocasionando um sal. Obviamente vai ter essa troca aqui, liberando água e o gás carbônico CO2. Mas vamos fazer o balanceamento disso daqui. Vamos vir aqui para o pente, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais bonito. O que a gente vai fazer? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente aí, quem sabe manda no chat já. O que sempre tem que ter em mente quando começar o balanceamento estequiométrico? Pode responder no chatzinho. Primeira coisa que tem que pensar na cabeça. Não pode esquecer nunca. Macho. Isso aí, Leandro. Maria Eduarda, isso aí, velho. Não pode esquecer nunca de macho. O macho aí tem que ficar na nossa cabeça o tempo inteiro. Vai ter o pessoal, as meninas aí, o pessoal pode aí meio que falar, mas macho já não sai da cabeça. Não, realmente, né? É um pouco mais difícil de tirar da cabeça, mas a gente não pode esquecer aqui no balanceamento estequiométrico nunca. Então, o que a gente vai trabalhar? Primeiro macho, metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. A gente vai ter que trabalhar nessas ordens de balanceamento. Então, quem que é o metal que está interagindo aqui? O metal é o sódio, Na2. Eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos de um elemento nos produtos e nos reagentes. Eu tenho 2 átomos de sódio nos reagentes. Eu tenho quantos nos produtos? Só um. O que eu vou fazer? Vou botar um 2 aqui na frente do Na2Cl. Que aí eu vou ter 2 átomos de sódio nos produtos, 2 átomos de sódio nos reagentes. Próximo, a metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem que é? O cloro. Aqui nos reagentes eu tenho um átomo de cloro. Aqui nos produtos eu tenho 2. Pode ver, esse coeficiente estequiométrico multiplicou tanto a quantidade de átomos de sódio quanto de cloro. Então, se eu tenho 2 átomos de cloro nos reagentes, nos produtos, eu vou ter que ter 2 átomos de cloro nos reagentes também. Botei um 2 ali. Agora, vai para o carbono. Já acabaram os metais, vem para o carbono. Eu tenho aqui um átomo de carbono nos reagentes e eu tenho um átomo de carbono nos produtos. O carbono está tranquilo, ele está safe. Fez a dele já, deixa ele quieto. Agora vamos para o hidrogênio. O hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio nos reagentes e 2 átomos de hidrogênio nos produtos. O hidrogênio fez a dele também. O hidrogênio está tranquilo. Agora vamos para o oxigênio. O oxigênio tem 3 átomos de oxigênio nos reagentes e 3 átomos de oxigênio nos produtos. O oxigênio fez a dele. Tá de boas, perfeitinho. Acabamos então. Ah, Pita, você colocou só os 2 ali. E nos outros que eu não coloquei nenhum número? Fica o quê? É 1. 1, 1 e 1. Tá balanceado. Eu tenho uma molécula de carbonato de sódio para 2 de ácido clorídrico, gerando
duas moléculas de cloreto de sódio, uma de água e uma de ácido carbônico. Ou de gás carbônico. É isso. Uso o pente muito bem, quem dera. E aí, qual que é a proporção segundo a lei de Proust aqui? Vai ser de 1 para 1, ou 1 para 2, gerando 2 para 1 para 1. É isso. Isso é a proporção que a gente tem. Quando toda vez que nós falarmos de proporção estequiométrica, é isso aqui que a gente está falando. Ó. Eu tenho uma molécula desse daqui para duas moléculas desse, que vai gerar duas moléculas desse para uma molécula desse para uma molécula desse. Essa é a proporção. Ou seja, toda vez que eu reagir carbonato de sódio com ácido clorídrico, eu vou precisar de duas moléculas de ácido clorídrico para reagir com uma molécula de carbonato de sódio. Isso aí tem que saber aqui, isso aqui que é estequiometria. Então, voltando para os slides aqui, a gente vai ter, fazendo o macho, né, a gente vai encontrar duas moléculas de HCl e duas de cloreto de sódio. E agora, a gente vai ver os NOx. Lembra na última aula que foi gravada na semana passada? Se você não viu a última aula, vai ter um pouquinho de dificuldade, mas relaxa, a gente vai desenvolver aqui aos poucos. O que é NOx? O NOx é como se fosse a carga elétrica de um determinado átomo. Você vai pegar um átomo ali no composto e vai determinar a carga elétrica dele. Essa carga elétrica pode vir de uma ligação iônica, que já é mais fácil, né? Tem a ver com doação e recebimento de elétrons, ou pode vir também de uma ligação covalente, que é quando um átomo tem a maior eletronegatividade que o outro, vai puxar aquele elétron com mais força e vai ficar parcialmente negativo. Então, vamos aqui para calcular os NOx desses átomos aqui nessa reação. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que saber aqueles átomos que a gente já sabe o NOx sempre, sempre. Vamos trabalhar com esses átomos que a gente já sabe o NOx. Sódio, família 1A, grupo A, é um metal alcalino. Qual é o NOx de todo metal alcalino? Todo metal alcalino, sem exceção, qual é o NOx deles? Manda no chat aí. O número de oxidação dos metais alcalinos. A carga elétrica que ele sempre vai ter nas ligações. Isso aí, Duda. Isso aí, Leandro. Mais um. O sódio ele é um metal alcalino, está ali na família 1A. Como a gente já viu na última aula, os metais alcalinos têm NOx sempre mais um. Então eu vou colocar o NOx dele aqui, mais um. Isso aqui é o NOx de um átomo de sódio, beleza? Vamos só trabalhar para ver os NOx de um átomo, depois a gente vê dos outros compostos como um todo. Agora, o oxigênio. O oxigênio ali, a gente já viu que ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ele vai ter também um NOx fixo, quase sempre fixo, né? Na maior parte das vezes, qual vai ser o NOx do oxigênio? Quando ele está interagindo aqui com carbono, com metais, etc. Isso aí, Duda, menos 2. O NOx do oxigênio vai ser menos 2. Tranquilo? Então, já viu aqui. Agora, a gente quer saber o NOx do carbono. O carbono ele é um elemento que tem um NOx que vai variar bastante. Então, eu sei aqui, ó, o sódio ele tem mais um de NOx. A soma dos NOx de um composto que está ali no estado fundamental, né, carga zero, tipo, você não tem aqui nenhum íon, por exemplo, se eu tivesse aqui um CO-, por exemplo, significaria que a carga resultante desse composto é menos 1. Se eu tivesse aqui deixa eu pensar, CO3 menos 2, a carga resultante desse composto é menos 2. Aqui eu não tenho nenhuma carga, então a carga resultante dele tem que ser zero. Então a soma dos NOx de todos os elementos aqui tem que dar zero. Então eu vou pegar aqui, ó, o Na2, eu tenho 2 átomos de sódio. Se um átomo de sódio tem NOx mais 1, o NOx de 2 átomos de sódio vai ser mais 2. Acho que dá para enxergar, dá. Aí eu tenho 3 átomos de oxigênio. Se um átomo de oxigênio tem NOx menos 2, o NOx de 3 átomos de oxigênio vai ser menos 6. Aí, qual é o NOx desse carbono que tem que dar para essa soma aqui dar zero? Mais 2 mais x menos 6 tem que dar zero. X é o NOx do carbono, que a gente não sabe, né? Ou seja, qual é o NOx do carbono? Qual o NOx que o carbono tem que ter para essa conta aqui dar zero? Mais 4. É isso. O NOx do carbono aqui tem que ser obrigatoriamente mais 4. Porque vai ficar 2 mais 4 menos 6 igual a zero. Então, o NOx do carbono é igual a 4. Beleza? Vamos para o próximo agora. O cloro, o cloro é um elemento que vai variar bastante de NOx.
Mas a gente sabe o NOx desse amiguinho aqui, hidrogênio, quando ele está interagindo com a metais. Qual que é o NOx de hidrogênio? Mais um. Hidrogênio aí, vai ter mais um de NOx, algo mais tranquilo, né? Fica mais fácil. A não ser quando o hidrogênio vai interagir com metais, ele sempre vai ter NOx mais um. E o cloro, então, vai ter que ter NOx menos um, né? Porque ele está interagindo com o oxigênio. A soma disso aqui tudo tem que dar zero. Então, mais um, menos um. Bonitinho. Agora, aqui nos produtos. O sódio, já viu que o NOx dele é mais um. Se o NOx do sódio é mais um, o NOx do cloro vai ter que ser menos um para a soma aqui total dar zero. Aqui, o NOx de um átomo de hidrogênio é mais um. E de um átomo de oxigênio é menos dois. Então, eu vou ter que ter mais dois ao todo, né? Dos hidrogênios. E aqui no, no ácido no gás carbônico, perdão, nossa, deu branco. Eu vou ter aqui que o NOx de um átomo de oxigênio é menos 2, só que eu não sei o NOx do carbono, que o NOx varia bastante. Então, se eu tenho menos 2 do oxigênio, e eu tenho dois átomos de oxigênio, ao todo eu vou ter menos 4. Se o NOx do oxigênio é menos 4, o NOx do carbono vai dar zero, vai ter que ser mais 4. Então é isso. Pedi o NOx de todos os elementos aqui dessa reação. O que a gente percebeu? O sódio, ele estava com NOx mais um aqui no começo, mais um aqui no final. O carbono estava mais 4, terminou mais 4. O oxigênio estava menos 2, terminou menos 2. Hidrogênio, mais um, terminou mais um. Cloro, menos um, terminou menos um. Ou seja, o NOx de nenhum elemento aqui mudou. O NOx de todos os átomos permaneceu o mesmo. O que significa? Significa que eu não tive reação de óxido de redução. Para eu ter reação de óxido de redução, o que eu tenho que ter? Tem que ter um átomo ganhando elétrons, ou seja, mudando de NOx para um NOx mais baixo, né? Reduzindo o NOx dele. Se estava um NOx positivo, virando NOx negativo. Ou eu tenho que ter, quer dizer, ou não. E eu tenho que ter um átomo perdendo elétrons. Ou seja, eu tenho que ter um NOx que estava mais baixo, aumentando o NOx. Porque quanto maior o NOx, significa que menos elétrons ele tem. Quanto menor o NOx, mais elétrons ele tem. Que é basicamente assim que funciona. Se um átomo está recebendo elétrons, ele está diminuindo o NOx. Se ele está perdendo elétrons, ele está aumentando o NOx. Ou seja, aqui o sódio está doando um elétron para o carbonato, né, para o CO3. Doando 2 elétrons, no caso. E o CO3 está recebendo. Só que o NOx do sódio não muda nos produtos. Ou seja, ao invés de você perder esses elétrons e não doar para outras pessoas, ele vai estar ali com o mesmo NOx o tempo inteiro. Sabe porque é sódio da família 1A, né? Então eu não tenho ninguém mudando de NOx. Beleza? Eu não tenho reação de óxido de redução, não tenho ninguém ali pegando elétrons de outros, jogando elétrons na rua, é isso daí. Ficou meio confuso, mas o importante é que não tem ninguém mudando de NOx, né? Beleza. Isso aí. Não foi observada a alteração do número de oxidação. Agora vamos para um balanceamento mais diferenciado. Balanceamento mais incomum aí. Aqui. Eu tenho aqui o Fe2O3, que é o óxido de ferro, óxido férrico, interagindo com o monóxido de carbono, resultando em ferro sólido e gás carbônico CO2. Então, vamos fazer como é que seria o balanceamento desse daqui se a gente fizesse por macho. Vamos fingir que a gente vai trabalhar com macho aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que fica o macho, né? Cadê aqui o negócio? Equação 2, aqui. Se nós fôssemos fazer por macho essa equação mais diferenciada, como é que nós faríamos? Vamos pegar o macho, começa com o metal, né? Quem que é o metal aqui? O metal aqui é o ferro. O ferro tem 2 ferros aqui nos reagentes. Para ficar igual, tem que multiplicar aqui nos produtos por 2. 2 ferros aqui, 2 ferros aqui. Tranquilo. Carbono, eu tenho um carbono nos reagentes, tenho um carbono nos produtos. Tá tranquilo, deixa ele quieto. Hidrogênio, não tenho nenhum hidrogênio. Oxigênio, eu tenho 3 oxigênios aqui e um aqui. Ou seja, nos reagentes inteiros eu tenho 4. Nos produtos eu tenho 2. Então, vou multiplicar aqui por 2. Aí, você para e pensa, tá, mas eu multipliquei ali por 2. Aí eu fiquei com 4 oxigênios. Só que aí o número de carbono mudou. Aí eu estou com 2 carbonos. Então, vou multiplicar aqui por 2 para ficar com 2 carbonos. Só que aí mudou o número de oxigênio de novo. Agora eu tenho 5 oxigênios aqui, eu tenho 4 oxigênios aqui. Aí eu multiplico aqui por 2,5 para dar 5. Deu para perceber que ficou uma bagunça, né? Se você for fazendo assim, vai dar infinito. Você vai multiplicar aqui por 2, vai multiplicar por 3, aí por 6, aí por 5, aí vai dando uma maluquice total aí, dá para entender nada. Putz, eu apaguei ele sem querer, né? Eu vou só... calma. Vou só retomar aqui que eu fiz besteira.
Pronto. Ou seja, quando você vai trabalhar com reações de óxido-redução, que é o que está acontecendo aqui, eu não tenho como usar macho. Macho aqui já não funciona direito. Macho já vai ter uma dificuldade maior. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos com calma. Já vi que com macho vai dar uma loucura. Então, o próximo passo aqui seria trabalhar com NOx. Vamos dar uma olhada nos NOx. Vamos fazer um balanceamento de acordo com a perda e ganho de elétrons. Vamos ver o NOx de cada um. Oxigênio aqui tem NOx menos 2. Opa. Oxigênio tem NOx menos 2. Se eu tenho... O ferro vai variar o NOx, né? Mas se eu tenho 3 átomos de oxigênio, ao todo eu vou ter menos 6. Aqui. Ao todo eu vou ter menos 6. E eu tenho 2 átomos de ferro. Para isso daqui dar 0, eu tenho que ter mais 6, né? Só que eu tenho 2 átomos de ferro. Então, cada átomo de ferro vai ter que ter mais 3. Aí, mais 3 vezes 2, eu vou ter mais 6. E menos 2 vezes 3, eu vou ter menos 6. A soma disso daqui vai dar 0. Ou seja, o NOx do ferro aqui está sendo mais 3. Agora eu tenho o carbono. O oxigênio sabe que é menos 2. Logo, o carbono vai ser mais 2. E aqui o ferro. O que a gente viu lá na última aula? Toda substância simples tem sempre NOx igual a 0. Tem uma substância simples aqui, só um átomo, NOx igual a 0. Então, um átomo de um elemento, né? E aqui eu tenho o oxigênio menos 2, só que como eu tenho 2 átomos de oxigênio, eu vou ter menos 4. E o NOx do carbono vai ser mais 4. Para isso aqui dá 0, né? Pronto. Vi o NOx de todo mundo. O que eu notei? Notei que o NOx do ferro estava mais 3, passou a ser 0. E notei também que o NOx do carbono estava mais 2, passou a ser mais 4. O que a gente pode definir isso daqui? Ó? O ferro ganhou 3 elétrons, ele ganhou 3 elétrons, ele estava mais 3, passou a 0, ou seja, ganhou... Tá, escrever é impossível, escrever no pente não dá, mas ele ganhou 3 elétrons, e o carbono, por outro lado, ele estava mais 2 e passou a ficar mais 4, ou seja, ele perdeu... Nossa, é impossível escrever no pente. Ele perdeu 2 elétrons. Então, o que acontece basicamente? O ferro ali está ganhando 3 elétrons e o carbono está perdendo 2 elétrons nos produtos. Aí você vai falar, esse ferro... Pensa comigo, o que a gente viu lá no começo das leis de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, esses elétrons que estão vindo para o carbono, para o ferro que ele está ganhando, não vão surgir do nada. E esses elétrons que o carbono está perdendo não vão sumir, não vão só explodir da natureza. Eles vão ter um reaproveitamento. O que significa? Esses elétrons que o carbono está perdendo vão ser os que o ferro vão ganhar. É como se o carbono estivesse andando na rua, deixasse cair os 2 elétrons, e o ferro vai lá, putz, 2 elétrons, vai lá e pega os 2 elétrons do carbono. Só que aí, pode ver, ó, o ferro está ganhando 3 elétrons, e o carbono está perdendo 2. Ou seja, para você igualar isso daqui, vai ter que fazer uma multiplicação, certo? Vai ter que fazer um balanceamento a partir do número de elétrons. É isso que é a óxido-redução. Aí o Leandro falou, Pita, define a perda e o ganho de elétrons a partir do número de NOx desde o início, né? Não se, no caso, tivesse 2 CO2 contasse 2. Não entendi direito. Tipo, a mudança de NOx você faz antes de balancear. Você vê os NOx antes de fazer o balanceamento inteiro. Você não botou nenhum coeficiente estequiométrico. Você vai calcular o NOx de cada um e vai ver que quem vai perder vai ganhar. Não sei se foi isso que você teve a dúvida. Fe2O3, beleza. Não conta o ferro como mais 6. Isso, exatamente. Não conta o ferro como mais 6. O ferro é mais 3. Porque mais 6 é o NOx de 2 átomos de ferro. A gente quer saber o NOx sempre de um átomo. A gente nunca calcula o NOx de 2 átomos ou o NOx de uma molécula. A gente vai sempre calcular o NOx de um átomo. E, obviamente, vai ter uma soma para poder calcular, né? Então, tipo, se eu tenho 2 átomos de ferro, o NOx dos 2 átomos de ferro é mais 6. Mas só de um é de mais 3. Entendi, é isso aí. A Vitória falou, nesse caso, eu não poderia ter usado a regra do macho, ou só seria mais trabalhoso usar. Eu acho que seria impossível você usar a regra do macho. Porque se você ia fazendo direto, nunca ia dar certo, sabe? Você tem que tentar de um número por um número até você achar um número que desse certo. Ia ser muito difícil fazer a regra do macho. Então, existe outra regra, que é a regra do Jutsu da óxido-redução, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Que a gente vai aprender hoje. Essa é a regra que a gente vai estar vendo. Beleza, Vitória? Eu já consegui fazer, em alguns casos, reações de óxido-redução por regras de macho, tipo, por dedução. Mas é mais difícil.
A regra de oxidorredução você vai fazer balanceamento não pelo número de átomos, mas pelo número de elétrons que estão acontecendo. Então, se o ferro está ganhando 3 elétrons e o carbono está perdendo 2, eu vou ter que organizá-los de forma que o... Como é que eu posso falar isso? Mas de forma que esses elétrons deem o mesmo número, sabe? Tipo, se eu multiplicar isso daqui, esse número de elétrons por 2, e eu multiplicar esse número de elétrons por 3, pode ver que aí ao todo eu vou ter 6 elétrons, certo? Aqui, ó. Ou seja, o carbono vai estar perdendo 6 elétrons e o ferro vai estar ganhando 6 elétrons. Então é basicamente isso que a gente vai brincar. É com isso que a gente vai brincar, fazer as mudanças, né? Então, como seria? Basicamente, eu teria que multiplicar. Eu vou explicar isso depois, como é que vai funcionar, beleza? Mas só para quem conseguir pegar mais rápido, já dá uma ideia. Vou multiplicar esse ferro aqui por 2 e esse carbono aqui por 3. Aí eu teria 2 átomos de ferro, né? E 3 átomos de carbono. Ou seja, é como se eu tivesse 2 átomos de ferro doando 6 elétrons para 3 átomos de carbono receber esses 6 elétrons. Ou é o contrário, né? Como se tivesse 2 átomos de ferro recebendo os 6 elétrons que saíram dos 3 átomos de carbono. Então é assim que funciona esse balanceamento. Aí, por macho, você não ia fazer isso. Você não ia colocar esse 3 aqui nunca. Você ia colocar um 2, aí ia botar um 2 aqui. Aí, basicamente, depois que você faz isso, depois que você já igualou o número de elétrons, aí você vai balancear normal. E aí aqui eu acho que vai dar o balanceamento certo, né? Aqui vai estar certo. Esse seria o balanceamento. Mas a gente vai ver isso aqui com um pouquinho mais de calma, né? Aqui vai estar traçando o número de oxidação. O que a gente vai ver agora é uma coisa um pouco mais especial. Então, para isso, eu vou ter que, né, chamar a atenção de vocês para uma coisa mais específica, que é o JUT de transformação de inox. É um bagulho muito da hora. Quando eu aprendi isso daqui no segundo ano do ensino médio, eu fiquei muito feliz. Que eu achei muito massa. Mas vamos lá, como é que funciona o JUT de transformação de inox? Eu tenho aqui uma reação, que é uma reação de óxido-redução, e eu vou balancear essa reação de acordo com aquela estratégia de contagem de elétrons. Essa contagem de elétrons está relacionada ao JUT de transformação de inox. É a partir dela que você vai fazer o balanceamento de todas as relações de óxido-redução. Então, se eu tenho aqui, isso aqui eu acho que é permanganato de potássio interagindo com ácido clorídrico, gerando cloreto de potássio, gerando cloreto de magnésio e gerando água e o cloro, gás cloro, né? Então, no JUT de transformação de inox, a gente vai ter um passo a passo que vai ter que ser seguido. O passo 1, analisar a mudança de inox. Isso aqui tem que ser sempre. Você olhou uma reação, notou que é uma reação de óxido-redução, você vai fazer sempre a análise da mudança de inox. Sempre. Isso aqui não pode faltar. Beleza? Então, primeira coisa, contagem de inox. Eu vou fazer uma contagem mais rápida aqui, porque é algo que eu pressuponho que vocês já pegaram um pouquinho. Então, eu vou fazer uma contagem que seja um pouco mais acelerada para vocês. Talvez não seja tão rápida para todo mundo, né? Vamos lá. Já sabe aqui que o potássio está na família 1A. Logo, se ele está na família 1A, ele vai ter NOx mais 1. O oxigênio está NOx menos 2, né? Padrão. E o manganês, deixa eu só ver um negócio aqui. Pegar a tabelinha. Eu não lembro qual é a família do manganês, eu posso estar falando merda. O manganês é um metal comum, né? O manganês está ali na família, então o NOx vai variar. Se é um metal que não está nem na família 1A, nem 2A, nem é o alumínio, nem a prata, que era aqueles que a gente já viu, ele vai ter um NOx que vai variar, né? Então vamos lá. Somando aqui, eu vou ter menos 8 com os átomos de oxigênio e mais 1 com os átomos de potássio. Logo, para isso aqui, essa soma dá 0, eu tenho que ter quanto no NOx do manganês? Só para ver se vocês pegaram aí. O NOx do manganês tem que ser mais 7. Muito bom. Valeu, pessoal. Não me deixa no vácuo. Isso aí. Adorei. Sou carente, gosto que falem comigo. Manganês, NOx mais 7. Bonitinho. Vamos lá. Próximo. O hidrogênio tem NOx mais 1 quando envolvido com ametais. Logo, o cloro vai ter NOx menos 1 aqui. Potássio, família 1A, NOx mais 1. Cloro vai ser menos 1. Pita, o cloro sempre vai ter NOx menos 1? Nem sempre, calma. Mas normalmente o cloro vai sempre estar acompanhado de um outro NOx que é mais óbvio. Então você vai poder tirar por isso, né? Aqui, a gente vai ter que assumir que o cloro está com NOx menos 1, porque ele já veio de NOx menos 1, então a gente vai ter que assumir que ele vai estar com NOx menos 1.
E até porque ele está envolvido com um elemento que é menos eletronegativo com ele, que é o metal. Sempre que o cloro estiver brincando com o metal, ele vai ter NOx menos 1. Isso aí dá para brincar. Só que eu tenho 2 átomos de cloro, então vai ter menos 2. Logo, o NOx do manganês vai ter que ser mais 2. Para isso aqui dar 0. Beleza? Próximo. O hidrogênio NOx mais 1. Oxigênio NOx menos 2, né? Porque vai dar 2 átomos de hidrogênio, vai ficar mais 2 no final. E o cloro aqui, o gás cloro, substância simples, NOx 0. O que a gente pode observar aqui? O manganês aqui, ele estava com NOx mais 7. E aí ele deixou de ter NOx mais 7 e passou a ter NOx mais 2. Ou seja, ele ganhou 5 elétrons. Ele sofreu redução. Lembra, quem sofre redução é quem ganha elétrons. Ou seja, ele sofreu redução. E o cloro, aqui ele estava com NOx menos 1. E ele passou a ter NOx 0. Ou seja, ele perdeu um elétron. O NOx dele aumentou. Ou seja, ele sofreu oxidação. Quem sofre oxidação é quem ganha, quem perde elétron, e quem sofre redução é quem ganha um elétron. É isso daí. Ou seja, aqui o manganês ele está sofrendo redução e o cloro está sofrendo oxidação. Pita, sempre que tiver uma redução, vai ter que ter oxidação? Sempre. Porque para um ganhar elétrons, esses elétrons têm que vir de algum lugar. Então vai vir de quem perdeu. Ou seja, aqui, nessa redução, a gente vai analisar que o manganês perdeu 5 elétrons, ganhou 5 elétrons, perdão, e o cloro perdeu um elétron. Nossa, tudo enrolado. É isso que a gente vai analisar. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo do Jutsu de oxidação é analisar o ganho e perda de elétrons, né? Então é isso que a gente está vendo. O manganês está ganhando 5 elétrons, está sofrendo redução. O cloro está perdendo um elétron, está sofrendo oxidação. Próximo passo, você vai calcular. Esse aqui é um pouco mais complicado, mas eu quero que vocês entendam. Então, vamos lá. Você vai calcular a diferença do número de elétrons de cada átomo de um elemento e multiplicar pela quantidade de átomos daquele mesmo elemento nos produtos. Como assim? Eu vou pegar essa quantidade de elétrons que um elemento está ganhando ou perdendo e você vai multiplicar essa quantidade pela quantidade de átomos daquele elemento nos produtos. Naquele composto com o qual teve essa mudança de oxidação, né? Então, no caso, o manganês aqui, eu tenho um átomo nos reagentes e eu tenho um átomo nos produtos. Eu vou pegar essa contagem dos produtos, lembra? Dos produtos. A contagem do número de átomos é dos produtos. Então, se eu tenho 5 elétrons, eu vou multiplicar aqui, eu vou colocar diferença resultante, que o pessoal chama isso. Tem um nome específico para isso, mas eu chamo de diferença resultante, porque eu esqueci o nome específico agora. E durante a confecção dos slides eu não achei também. Mas, enfim. Eu vou chamar essa diferença de resultante, ou delta, que o pessoal chama bastante de delta, esse aqui é um delta grego. Eu vou dar, que é 5, a quantidade de elétrons que o manganês está perdendo, está ganhando, por 1, que é a quantidade de átomos de manganês que tem no composto dele nos produtos. Vai dar 5. Isso aqui é a diferença resultante do manganês. Agora eu vou pegar o delta, ou a diferença resultante do cloro, que vai ser 1, que é a quantidade de átomos que ele está perdendo, vezes o número de átomos que eu tenho no composto dos produtos que ele está reagindo, né? Ou seja, que é 2. Pita, por que você não pega do outro composto que tem só 1? Porque esse outro composto não mudou o NOx dele. O NOx dele ficou igual, menos 1, menos 1. Agora o outro composto mudou. Então você vai pegar do composto que mudou. E sempre é a quantidade de átomos dos produtos. Beleza? Não vai esquecer isso daqui. E aqui essa diferença resultante deu 2. Esse aqui é o segundo passo, né? Vamos lá. Fizemos aqui diferença resultante, blá, blá, blá. 5 do manganês e 2 do cloro. Agora, é aqui que eu vou fazer o jutsu. Quem gosta de Naruto sabe que isso aqui é o jutsu de transformação, o Rengi no jutsu e tal. Vai transformar, vai inverter, como se fosse uma substituição. É um bagulho bem interessante. Como assim? Você vai pegar a diferença resultante de um átomo, de um elemento, e vai colocar como coeficiente estequiométrico do outro composto nos produtos. Como assim? Aqui, ó, a diferença resultante do manganês é 5 total, né? Então aqui o 5, beleza. Eu vou inverter essa diferença resultante e vou colocar como coeficiente estequiométrico do cloro, que é quem está sofrendo a oxidação. Vou botar o 5 aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o cloro. A diferença resultante do cloro é 2.
Então, eu vou pegar esse 2, que é a diferença resultante do cloro, e vou colocar como coeficiente estequiométrico do outro composto, que é o manganês. Vou colocar o 2 aqui. Aí é por isso que eu brinco que isso aqui é um jutsu, como se fosse ali uma transformação, tipo uma inversão bonitinha. Sempre eu vou fazer isso? Sempre eu vou fazer isso. Reações de óxido-redução, você vai pegar a diferença resultante, vai pegar de um composto e vai colocar no outro composto nos produtos. Se o manganês é 5 a diferença resultante dele, eu vou pegar e colocar como coeficiente estequiométrico do cloro. É só isso. Deu para entender, pessoal? Alguém não entendeu isso daqui? Falei muito rápido, falei nada com nada. Só fazer isso, ó. Colocar o 2 que veio do cloro no manganês e o 5 que veio do manganês no cloro. A Beatriz perguntou, você calcula nos produtos e coloca nos produtos também? Isso. Ah, Pita, eu aprendi no colégio que eu posso fazer com os reagentes. Você pode fazer com os reagentes. Só que aí é uma operação inversa, você vai ter que fazer o contrário, só que na minha opinião é mais difícil. Porque muitas vezes vai ter exceções que você não vai poder trabalhar com os reagentes. Então, eu prefiro trabalhar de um jeito que não tem exceções, que é fazer sempre dos reagentes e colocar nos produtos, porque você não vai ter nenhuma exceção, então você não tem que declarar exceções. E você vai ter um outro jeito, que é numa reação de decomposição, né? Só que na reação de adição, perdão. Só que ainda assim você vai ter que ter uma facilidade maior se você decorar desse jeito. Então, eu acho que assim é mais fácil vocês aprenderem. Se alguém souber fazer do outro jeito, estiver acostumado, pode continuar do outro jeito, tranquilo. Só que eu acho que para quem não sabe aprender desse jeito é mais fácil. Aí a Duda pediu para explicar a diferença resultante de novo. Vamos lá. Lembra que eu falei que aquele negócio de que um átomo tem que achar os elétrons de outro e os elétrons não podem aparecer do nada e nem vão sumir para nenhum canto? Beleza, você lembra disso daí, né? Então, o que significa? Que esses elétrons, eles têm que partir de um número de átomos que já existem. Porque olha só, se o manganês, ele está ganhando 5 elétrons, ele está sofrendo uma reação de redução. Esses 5 elétrons que estão saindo do manganês não podem sair do nada. Não vai, tipo, vindo, você tá lá no meio da rua e do nada, putz, caiu 5 elétrons na minha frente. Não é assim. Alguém tem que ter deixado cair aqueles 5 elétrons. E quem que deixou cair esses 5 elétrons? O cloro. E é por isso que eu vou fazer essa inversão. Porque fazendo isso, obviamente tem todo um cálculo matemático, eu estou passando só o resumo desse cálculo matemático para vocês. Mas é como se o cloro tivesse perdendo esses elétrons e o manganês estivesse achando. Ó. Aqui eu tenho 2 átomos de manganês. Ou seja, eu tenho 2 átomos de manganês ganhando 5 elétrons. Ou seja, ao todo, o manganês está ganhando 10 elétrons. Tipo, os 2 átomos de manganês, cada um está ganhando 5. Então, o manganês como um todo vai ganhar 10. E o cloro, ele está perdendo um elétron. Ou seja, para ele dar a mesma quantidade de elétrons que o manganês precisa, que são 10, eu preciso de 10 átomos de cloro. Então, eu já tenho 2 átomos de cloro aqui nos produtos. Se eu multiplicar por 5 esses átomos de cloro, eu vou ter ao todo 10 átomos de cloro, onde cada um vai estar perdendo um elétron, e eu vou ter 2 átomos de manganês, onde cada um vai estar ganhando 5 elétrons. Ou seja, eu tenho 10 elétrons indo para o manganês e 10 elétrons saindo do cloro. Deu para entender agora, Duda, por que eu faço essa inversão? Isso aqui é como se fosse uma matemática, uma regra de 3, basicamente. Só que eu estou calculando a partir do número de elétrons. Então, se você for contar de elétron por elétron, fica um pouco mais demorado. Então, esse jutsu aqui é como se fosse para resumir a contagem como um todo. Beleza? Espero que dê para entender aí. Mas é basicamente isso, só. Não tem muito erro, não. E agora, depois que você fizer o balanceamento a partir do jutsu, você vai fazer a marcha normal. Você já colocou os 2 coeficientes, que são as diferenças resultantes, certo? E aí você vai calcular a marcha normal. Beleza, macho, metal. Vamos começar pelos metais. Normalmente você começa pelos metais da família 1A, depois da família 2A, e assim por diante. Então, o primeiro metal que a gente tem aqui é o potássio, da família 1A, né? Um potássio aqui nos reagentes, um nos produtos. Safe. Próximo, manganês. O manganês tem um manganês nos reagentes e 2 nos produtos. O que eu vou fazer? Colocar 2 manganês aqui. É isso. Manganês está safe. Agora, macho a metal. Ou não? Não, porque faltou botar esse 2 aqui. Ah, moleque, achou que ia me enganar de novo, né? Pronto. Porque pode ver que eu tenho 2 potássios aqui nos reagentes e 2 potássios nos produtos. Beleza, pronto, agora tá certo. Agora tá bonito.
Agora todo mundo tá certo, ninguém vai passar impune, bonito. Eu tenho 2 átomos de cloro aqui, 2, mais 4 aqui, 6, mais 10 aqui, 16. Então, eu vou multiplicar aqui por 16, e aí eu vou ter 16 átomos de cloro nos reagentes, 16 átomos de cloro nos produtos, e 16 hidrogênios nos reagentes, e aí eu vou multiplicar aqui por 8, e eu vou ter 16 nos produtos, 8 nos oxigênios, 8 nos oxigênios, 8 oxigênios nos reagentes, 8 oxigênios nos produtos. Foi. Demorou, mas saiu. É tipo ter filho, né? É doído, mas sai. Então eu tenho isso daqui. Eu tenho 2 para 16, para 2, para 2, para 8, para 5. É isso que a gente tinha aqui. 2 para 16, para 2, para 2, para 8, para 5. Bonitinho. Pronto. Tudo sob controle. Às vezes, vai ter uma situação em que, por exemplo, vai ser tudo número par muito alto. Você pode simplificar tudo. Tipo, se aqui fosse um 6 ao invés de 5, poderia dividir tudo por 2. Aí vai ficar 1 para 8, para 1, para 1, para 4 e para 3. Para poder fazer a simplificação da equação, né? Beleza. Agora, a gente vai fazer isso aqui de novo, só para ter certeza de que deu certo. Fazer mais uma vez só para ter certeza absoluta de que deu certo. Tranquilo? Só para a gente aí não ficar com nenhuma dúvida, não ter nenhuma morte, de boas. Antes de eu passar para o próximo, alguém vai virar para mim e falar aqui, Pita, eu não entendi nada do que você falou. Para mim, tudo que você fez aí, esses abismos, tudo aí, são tudo incógnita, quase como se estivesse lendo em latim. Alguém teve essa dúvida? Ou deu pelo menos para entender o que eu fiz? A parte da estequiometria ali do balanceamento, depois do macho, eu confesso que ali que eu fiz uma merda gigante. Mas, no geral, deu para entender como é que funciona o jutsu? O passo a passo, bonitinho? Essa é a parte mais importante da aula, então. Giovana falou que não entendeu muito, beleza. Mais alguém não entendeu junto com a Giovana? Que eu posso fazer mais devagar. Se muita gente não entendeu, eu posso fazer mais devagar, com mais calma. Aí, se tivesse todo mundo de boas, eu ia fazer mais tranquilo. Beleza, então vou continuar fazendo mais devagar, não vou acelerar muito. Essa equação aqui é menor, então vai dar para entender mais, né? Vamos lá. Primeiro passo que a gente vai ter que fazer sempre nas reações de óxido de redução, calcular o NOx. Primeiro passo, calcular o NOx. A parte de calcular o NOx tá mais fácil para vocês? Tá mais entendível? Assim? Giovana falou que tá. Cíntia, tá mais entendível para você? Beleza. Então vamos lá. Calcular o NOx é a parte mais principal, né? Então, aqui, substância simples, composto simples, o cloro, NOx é o quê? NOx é 0. Vamos lá. O sódio é família 1A, NOx mais 1. O bromo tem um NOx variável, né? É metal, mas se ele está com sódio, isso daqui tem que dar 0, o NOx dele vai ser menos 1. Se eu estou ali com o bromo interagindo com o sódio, que o NOx do sódio tem que ser mais 1, para dar 0, o NOx do bromo tem que ser menos 1. Aí depois vou ter o bromo, substância simples, gás bromo, né? 0 nó de NOx, e de novo o sódio mais 1 e o cloro menos 1. Beleza? Primeira parte, tranquilo. Essa parte aqui é a mais fácil, que eu acho que todo mundo já consegue pegar com mais facilidade, calcular os NOx. Segunda parte, só para ir atualizando aqui nos slides, né? Calculamos o NOx. O cloro está indo de 0 para menos 1 e o bromo está indo de menos 1 para 0. Essa é a que está sendo aqui a transformação. Ou seja, o cloro está aqui ganhando um elétron e o bromo está aqui perdendo um elétron. Ou seja, o cloro está sofrendo oxidação, ou o bromo está sofrendo oxidação e o cloro está sofrendo redução. Essa parte de identificar quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução, está sob controle também? Vamos lá. Nossa, minha bandana está caindo aqui. Não posso tirar isso daqui. Vamos lá. E o que é isso? O cloro, ele está ganhando um elétron e o bromo está perdendo um elétron. Tá 1 para 1. Agora vamos calcular a diferença resultante de cada um. Diferença resultante, eu vou começar a trabalhar com delta, porque delta e diferença na matemática, e para quem está mais ligado, é a mesma coisa, né? Então, diferença resultante, que é delta. Eu vou primeiro pegar a diferença resultante do cloro, que é o que está sofrendo redução. Aqui, o cloro, ele está ganhando um elétron, ou seja, eu colocar um aqui, e nos produtos, ele só tem um átomo de cloro. Então, eu vou multiplicar por 1 também. Diferença resultante do cloro é igual a 1. E agora eu vou pegar a diferença resultante do bromo. O que eu faço na diferença resultante?
primeiro, o número de elétrons que ele está ganhando, que no caso, que ele está perdendo, que no caso é 1, e o número de átomos de bromo que eu tenho nos reagentes, no composto que ele está sofrendo a mudança de NOx, né? Que no caso é Br2, então multiplicar por 2. Essa conta aqui deu 2. Ou seja, a diferença resultante do cloro é 1, a diferença resultante do bromo é 2. Aqui, tudo sob controle. Segundo passo. Calculamos a diferença resultante de cada um. Continuar. Agora é a hora do jutsu. Agora é a hora que eu vou inverter as diferenças resultantes nos produtos. Se no bromo a diferença resultante dele era 2, eu vou colocar aqui, no composto em que o cloro está sofrendo a mudança, o 2. Vou inverter. Se antes eu estava trabalhando com bromo, agora eu vou mudar para o lado do cloro. E se a diferença resultante do cloro era 1, agora eu vou botar a diferença resultante para o bromo. 1 aqui. Esse é o jutsu. É isso. Acabou. Esse é o jutsu. É isso que eu vou fazer aqui. Esse é o terceiro passo. Só isso. Dúvidas? Dívidas? Bastante, né? Acho que a parte de dívida aí já é um pouco mais complicado de conversar. Mas então, depois que eu faço esse jutsu aqui, eu aplico, o que eu vou fazer? Usar macho normalmente. Tem que balancear. Depois que eu fiz a oxidação, depois que eu fiz o jutsu, eu vou balancear com macho, tranquilo. Como a gente já sabe. Macho metal, sódio. Eu tenho 1 átomo de sódio nos reagentes e 2 nos produtos. Vou botar 2 aqui. Agora, a metal. Eu tenho 2 ametais, né? Eu tenho um cloro e eu tenho um bromo. Eu acho que o bromo, você vai ver aqui que já está balanceado. Ó. O bromo, eu tenho 2 átomos de bromo nos reagentes, 2 átomos de bromo nos produtos. E o cloro também. 2 átomos de cloro nos reagentes, 2 átomos de cloro nos produtos. Vou botar umzinho aqui. Então é isso. Ficou 1 para 2, gerando 1 para 2. Acabou. Só isso. Não tem mais nada, não. Vai inverter as diferenças resultantes e dá nisso. Óbvio que fazer o primeiro exemplo com o permanganato de potássio e o ácido clorídrico, que é um exemplo muito maior, fica mais confuso, né? Então, quando você faz um exemplo com um pouco menorzinho, fica um pouco mais fácil de entender. Eu acho que é isso. E aí, galera, o que acontece? Eu tinha planejado para a aula de hoje também falar de reações de oxidação em reações de síntese e análise, só que já passaram 45 minutos na sala, então já excedemos nosso tempo. Não vou prolongar muito mais vocês. Na próxima aula a gente pode continuar com esse assunto de reações de síntese e análise, que basicamente é a mesma coisa, só tem que ter um pouquinho mais de adição. Mais de adição não, mais de atenção. E a gente entra um pouquinho mais naquela parte de estequiometria avançada que tinha conversado de falar também. E na outra aula a gente começa com pilhas, que é um assunto bem legal, bem daorinha. Vocês vão amar, mentira. Eu odiava pilhas, mas depois que eu aprendi o macete ficou mais fácil. É isso. Era essa a aula de hoje. Tem os exercícios da lista que eu espero que vocês façam, os exercícios da lista. São exercícios que eu gostei, que tipo, são mais para você treinar bastante mesmo. Treinar, passar ali, bater cabeça. Ah, Pita, você só colocou 3 exercícios e o 4 é só para balancear o negócio? Exatamente, eu quero que você balanceie as equações. Quero que você chegue lá e faça ali, ó, termine a lista de exercícios sabendo balancear oxidação fácil. E aí, só uma dica para vocês. Nas reações de adição, você vai ter que fazer uma coisa mais diferente. Nas reações de adição, tipo assim, de decomposição, que é um composto que você vai ter que transformar em 2, você vai ter que fingir como se esse composto nos reagentes fossem 2 compostos diferentes. Tipo, 2 moléculas de água virando hidrogênio e oxigênio, né? Então, eu não tenho, tipo, 2 moléculas de água. Uma vai sofrer oxidação e a outra vai sofrer redução. A mesma molécula vai sofrer oxidação e redução ao mesmo tempo. Não são 2 compostos diferentes, mas você tem que assumir que são compostos diferentes. Só adiantando. E na adição, você vai ter que fazer a operação inversa. Você vai ter que inverter os reagentes e produtos e balancear normalmente. Então, a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Mas caso você se depare nos exercícios, né, com alguma reação de adição ou reação de decomposição,
dá uma olhadinha nos slides, tenta ver aqui um pouquinho o que eu comentei ao longo dos slides, né? O que eu fui falando aqui. E vê se você consegue entender alguma coisa. Que aí na próxima aula eu já consigo tirar dúvida melhor. Então é isso, pessoal. A aula de hoje acabou. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo aqui ao final da aula, mas eu vejo vocês semana que vem para continuar esse assunto, já entrar um pouquinho em estequiometria. E um beijo e um abraço para todo mundo aí. Até mais.